meu nome é Emily, do nono C, da Escola Estadual Dona Pilar Garcia Vidal. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre a radiação, a radioatividade e os elementos que a gente usa, que tem radiação, que a gente usa que está dentro da nossa casa. Então vamos lá. A radioatividade é um fenômeno natural ou artificial pelo qual algumas substâncias ou elementos químicos chamados radioativos são capazes de emitir radiação. As radiações emitidas pelas substâncias radioativas são partículas alfa, partículas beta e raios gama. Apesar dos efeitos nocivos à saúde, a radioatividade está presente em muitas áreas. Muitas pessoas fazem a associação da radioatividade com apenas coisas negativas, como bombas atômicas ou armas nucleares. Mas a energia nuclear é mais do que isso. Conheça algumas radiações benéficas da radioatividade. O Sol, por exemplo, e outras estrelas, as lâmpadas de nossas casas, o forno de micro-ondas, as emissoras de TV e rádio, os equipamentos de raio-x e os materiais radioativos. Mas a radiação tem sempre efeitos maléficos para os humanos? Não necessariamente. Na realidade, existe radiação por toda parte. A diferença entre as radiações emitidas por diferentes fontes é a sua energia, e mesmo as fontes emissoras de radiação de maior energia e que, portanto, podem gerar malefícios à saúde humana, são responsáveis por inúmeros progressos na medicina. A gente usa radiação no micro-ondas, a gente usa radiação na lâmpada de luz, a gente usa radiação no telefone, a gente usa radiação no raio-x, as luzes ultravioletas, a gente usa radiação quando a gente vai ouvir um rádio, por exemplo, a gente usa inúmeras radiações quando em casa. Tem algumas radiações que, sim, fazem mal para a saúde, mas tem outras que, como o aparelho celular, o aparelho de Wi-Fi, a televisão, essas não prejudicam a nossa saúde, quanto outras. Muitas prejudicam a nossa saúde, mas essas ultravioletas, essas scanners, esses elementos que a gente usa radiação dentro de nossas casas, não prejudicam tanto a saúde quanto as outras. E é isso, um beijo. Eu não soube falar muito bem, professoras, mas eu amo vocês. Beijo. Radiação no telefone, a gente usa radiação no raio-x, as luzes ultravioletas, a gente usa radiação quando a gente vai ouvir um rádio, por exemplo, a gente usa inúmeras radiações quando em casa. Vou falar um pouco sobre como a radiação aparece no nosso dia a dia. Mas antes, vou colocar duas imagens de tipo de radiação eletromagnética. Quanto maior o comprimento da onda, menos energia ela transporta. Quanto menor a onda, mais energia ela transporta. A radiação aparece no nosso dia a dia de várias formas, como quando esquentamos alguma comida no micro-ondas, em redes de Wi-Fi, televisões e computadores de tubo antigo e quando vamos fazer exames médicos, como raio-x, scanners e ressonâncias. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre os benefícios e os malefícios da radiação. Realização de exames de imagem, tratamento de câncer, esterilização de materiais médicos, fabricações de vidro, iluminar o ambiente, aquecer alimentos, radiografia de peças metálicas, uso da energia do núcleo do átomo, uso das radiações que têm capacidade de atravessar a matéria e revelar filmes, tipo raio-x, uso da capacidade, radioterapia ou esterilização de material médico, e alguns malefícios, desastres nucleares, mutações desejadas, emprego militar como armas de destruição em massa. Bom, foi isso. Beijos. Hoje eu vou estar falando aqui sobre radiações e as vantagens e desvantagens na saúde. Eu vou começar pela o que é ondas eletromagnéticas e desenvolvendo o assunto durante o áudio. Eu tô em dupla com a Stephanie, eu sou o Wallace do nono E.
tem dupla com a Stephanie. Eu sou o número 36, eu não sei o número dela, mas eu vou colocar na imagem de início. E vamos pro que interessa. Uma onda eletromagnética se forma quando um elétron ou qualquer outra partícula carregada eletricamente realiza um movimento oscilatório, produzindo uma onda periódica. Essas ondas se propagam tanto em meio matérias quanto a vácuo. Para facilitar o estudo, o conjunto dessas ondas eletromagnéticas é chamado de espectro eletromagnético. Quanto maior o comprimento de onda, menos a onda transporta. Quanto menor o comprimento de onda, mais energia a onda transporta. Agora eu falarei sobre os benefícios e os malefícios da radioatividade. Mas antes eu vou falar pelos benefícios da radiação, que é a imagem que vai aparecer agora. Realização de exames de imagem, tratamento de câncer, esterilização de matérias médicos, fabricação de vidros, iluminar um ambiente, aquecer os alimentos, radiografia de peças metálicas. Agora eu vou falar quais são os malefícios e os benefícios da radioatividade. Agora sim. Benefícios: uso da energia do núcleo do átomo, uso das radiações que têm a capacidade de atravessar a matéria e velar filmes raios-x, uso da capacidade de radioterapia ou esterilização de material médico. E esses foram os benefícios. Agora os malefícios: desastres nucleares, mutações indesejadas e etc. Emprego militar como armas de destruição em massa. Contudo, com esses malefícios e benefícios, eu vou dar minha opinião agora, professora. A tecnologia, a radiação no todo, ela ajuda em bastante coisa, nós usamos ela para bastante coisa, mas ela tem os seus riscos, como tudo tem, né? Tipo, você sair na rua, você fazer qualquer coisa que você faça tem um risco. E esse risco que a gente corre usando a radiação é um risco pequeno perto do que ela ajuda, no que ela faz pra gente, entendeu? Tirando os desastres nucleares e as armas militares de destruição em massa, tirando isso, a radiação é uma das coisas que mais ajudaram na humanidade. Então, assim, na minha opinião, eu acho que foi uma das melhores coisas criadas. Mas, assim, eu tô colocando a opinião por causa que aqui fala que tem que ter uma crítica e reflexiva. Aí eu falei. Luzes fluorescentes. As luzes fluorescentes funcionam a partir da ionização de gases confinados em seu interior. Ao retornarem ao estado inicial, os gases emitem luz. As luzes fluorescentes funcionam por meio da ionização de átomos de gás argônico e vapor de mercúrio. A lâmpada fluorescente é um tipo de lâmpada criada por Nikola Tesla, introduzida no mercado consumidor em 1938. Ao contrário das lâmpadas de filamento, possui grande eficiência por emitir mais energia eletromagnética em forma de luz do que calor. A chamada rede Wi-Fi é uma rede sem fio, também chamada de wireless, na qual podemos ter acesso à internet apenas por sinal de ondas de rádio, assim como as televisões e os celulares, não sendo necessária a utilização de fios conectores. A televisão se tornou, durante o século XX, o principal meio de comunicação da sociedade. A criação da televisão remete às pesquisas realizadas por John L. Brand, que em 1920 uniu componentes eletrônicos que haviam acabado de ser produzidos em várias partes do mundo e montou o primeiro protótipo de televisão.
Esse acúmulo de material radioativo nos brônquios expõe o pulmão do fumante a níveis elevados de radiação. Uma pessoa que fuma cerca de 30 cigarros por dia, um maço e meio, chega a receber ao longo do ano uma radiação de 80 a 160 mSv em determinados pontos do pulmão. Ressonância. A máquina de ressonância magnética tem um grande ímã que interage com o nosso corpo por meio de campos magnéticos e pulsos de radiofrequência. Assim, cria imagens em alta definição em 3 planos, horizontal, vertical e com o corpo dividido em camadas. Serve para pesquisa e análise de doenças neurológicas, ortopédicas, abdominais, cervicais e cardíacas. Eletromagnético é a distribuição das ondas eletromagnéticas visíveis de acordo com a frequência e o comprimento de onda característico de cada radiação. Radiações são ondas eletromagnéticas ou partículas que se propagam com uma determinada velocidade. Possuem energia variável desde valores pequenos até muito elevados. São exemplos de radiações bastante conhecidas e comentadas: alfa, beta, gama, raio-x, ultravioleta, onda de raios, micro-ondas, entre outros. Tipos de radiações: ionizantes, não ionizantes e eletromagnéticas. Utilização e benefício das radiações. Independente do tipo e origem, as radiações apresentam diversas utilizações: esterilização de materiais cirúrgicos, tomografia, utilização na radioterapia, realização de exames médicos e estudo de crescimento de plantas. Malefício das radiações: animais, plantas, solo, água e ar podem ser afetados pela radiação, cada um de cada forma. Nos seres vivos, as radiações levam basicamente a 2 efeitos: mutações gênicas e quebra de moléculas. Malefícios a curto prazo: náusea, vômito, febre, diarreia, queimaduras, entre outros. Malefícios a longo prazo: câncer de pele, pulmão e outros. Atualmente são diversas as aplicações da radiação, mas uma das principais é na área da saúde, como nos tratamentos radioterápicos para o combate e cura do câncer. Mas a radiação também é utilizada nos meios de comunicação, como nos rádios e nos celulares. Radiação eletromagnética é uma oscilação em fase dos campos elétricos e magnéticos que, autossustentando-se, encontram-se desacoplados das cargas elétricas que lhe deram origem. Ondas eletromagnéticas são aquelas que resultam da libertação das fontes de energia elétrica e magnética em conjunto. Quando se movimenta velozmente com a velocidade da luz, a energia liberada apresenta o aspecto de onda. São 7 os tipos de ondas eletromagnéticas. O que determina sua classificação é a frequência e a oscilação com que as ondas são emitidas e também o seu comprimento. Quanto mais alta a frequência, menor o comprimento de uma gravitacional. Ondas de rádio. As ondas de rádio ficam na outra extremidade do espectro. São as mais baixas e, portanto, as mais compridas. Micro-ondas. As frequências desse tipo de onda eletromagnética são bastante baixas. Micro-ondas são ondas eletromagnéticas exatamente como ondas de rádio, ondas usadas nos celulares, luz e raios infravermelhos. A diferença está apenas na frequência, ou seja, no número de vibrações. Infravermelho. Localizada ao lado da luz visível, a radiação infravermelha pode ser vista mediante a utilização de equipamentos, mas não a olho nu. Luz visível.
localiza-se no centro do espectro eletromagnético, tal como o nome indica. Essa energia é visível a olho nu. Raios ultravioleta. A radiação ultravioleta, UV, é a radiação eletromagnética ou os raios ultravioleta com um comprimento de onda menor que a luz visível e maior do que os raios X. O nome significa mais alta que, além do violeta, do latim ultra, pelo fato de que o violeta é a cor visível com um comprimento de onda mais curto e maior frequência. Raio-X. Localizam-se logo a seguir aos raios gama da faixa do espectro eletromagnético. A radiação dos raios-X são invisíveis a olho nu. Radiação X é uma forma de radiação eletromagnética de natureza semelhante à luz. Raios gama. Os raios gama ficam numa das extremidades do espectro. É tipo de onda que tem frequência mais alta, logo seu comprimento é minúsculo. Radiação gama ou raio gama é um tipo de radiação eletromagnética de alta frequência produzida geralmente por elementos radioativos. Radiação alfa, também chamada de partículas alfa ou raios alfas, são partículas carregadas por 2 prótons e 2 nêutrons, sendo, portanto, núcleos de hélio. Apresentam carga positiva mais 2 e número de massa 4. A radiação beta é uma forma de radiação ionizante emitida por certos tipos de núcleos radioativos. As ondas eletromagnéticas propagam-se no vácuo a todo momento. Isso porque tudo que existe tem eletromagnetismo. Radiação das ondas eletromagnéticas é classificada em 2 categorias: radiação ionizante e não ionizante. Essa classificação se dá de acordo com a frequência da onda eletromagnética. Radiações não ionizantes são consideradas radiações com baixa energia e baixa frequência. São radiações que se propagam na forma de ondas eletromagnéticas, com fontes naturais ou artificiais. Seu efeito normalmente é ligado à geração de luz ou calor. Radiações ionizantes. Quando comparadas ao tipo anterior de radiação, possuem maior energia, provocando a ionização dos materiais com que ocorre a interação. E assim como as radiações não ionizantes, também podem ser emitidas por meios naturais e artificiais. Temos benefícios e malefícios da radioatividade.